Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, nós tivemos a oportunidade de debater na comissão esta medida provisória relatada pelo senador Lazier. Ao recebê-la, o senador teve o cuidado, senador Lazier, de buscar todas as informações com o conhecimento que tem, o preparo que tem. É indiscutivelmente um jornalista, radialista, respeitado não só no Rio Grande do Sul, mas pela maneira independente com que ele opina e desta maneira foi conduzido ao Senado Federal. Falo isso pela competência e capacidade de poder exatamente analisar uma medida provisória que muito diz em relação à sua trajetória de vida e do conhecimento profundo de Vossa Excelência sobre a matéria. Senhor presidente, aquilo que foi exposto aqui pelo senador Lazier é uma radiografia que demonstra a irresponsabilidade de um governo que, no decorrer das gestões do PT, criaram 41 estatais. Criaram 41 estatais. Qual é o objetivo? O objetivo maior era de poder ali absorver apaniguados, aqueles apadrinhados politicamente, pessoas que, indiscutivelmente, pouco ou nada trazem de benefício à sociedade brasileira, não têm ali o espírito público de cumprir a função, mas sim de exercitar a sua finalidade político-partidária, e com isto cada vez mais onerando o bolso do cidadão brasileiro. Nós aprovamos aqui há poucos dias uma emenda constitucional que limita gastos. O senador Cristóvão Buarque mesmo colocou, e muito bem colocado, quando disse: vamos saber quais são as prioridades dos senadores e senadoras quando formos votar aqui educação e saúde. Indiscutivelmente, nós também tivemos a oportunidade de levantar essa tese. E vejam, senhores, agora nós temos uma estatal, EBC, Empresa Brasileira de Comunicações, que criou o que nós e que o Brasil todo conheceu, que é a TV Lula. Qual é a audiência da TV Lula? Traços. Qual é a máquina que hoje está estruturada para poder fazer a EBC funcionar? 2.500 funcionários. 2.500 funcionários para poder colocar esta máquina inoperante, sem nenhum resultado prático, não tem audiência, e que de repente dizem: olha, estão querendo desmontar o sistema público de comunicação. Não, pelo contrário. O povo brasileiro já disse claramente: nós não suportamos esta carga tributária cada dia maior para pagarmos a inoperância do Estado. É isso aqui é que tem que ficar muito bem claro. O custo dessa empresa, ela um custo menor dela, gira em torno de 600 milhões de reais ano. Eu pergunto, nós hoje temos uma emenda constitucional que define teto. O orçamento só pode crescer aquilo que for exatamente a variação do IPCA. Eu pergunto, nós vamos dar prioridade a investirmos na EBC ou nós vamos dar prioridade à educação e à saúde? Existem fatos maiores, senhor presidente, que a Casa precisa saber. Com 2.500 funcionários, quando a EBC tem que fazer algum programa especial, precisa de contratar no mercado uma apresentadora.
Eu sei que o senador Pedro Chaves também, como conhecedor da matéria, está estarrecido. É uma verdade? Ou seja, um verdadeiro cabide de empregos. A população pagando e nada em benefício da sociedade brasileira. Como nós agora, depois de todos aqueles escândalos que demonstraram desrespeito ao orçamento, o quadro que levou indiscutivelmente a ex-presidente Lula ao impeachment, a ex-presidente Dilma ao impeachment, fica agora aqui, a esta casa, a responsabilidade de nós aprovarmos esta medida provisória, que indiscutivelmente o senador Lazier buscou mudanças importantes, transformando cargos de conselheiros não remunerados, limitando o período na presidência do órgão, repassando para a Casa Civil, enfim, dando uma modelagem, mas como ele diz, a verdade até concordava comigo. Na verdade, o que nós precisávamos, senhor presidente, era de uma medida provisória fechando esta EBC, fechando essa empresa brasileira de comunicações, porque realmente a finalidade dela é muito mais ser cabide de empregos do que realmente prestar serviço e ter ali a finalidade de melhorar a qualidade de vida da sociedade brasileira. Por isso, senhor presidente, eu quero deixar claro, a posição do Democratas será votar pela aprovação desse texto, mas porque se nós não aprovarmos, permanecerá o texto anterior, ou seja, a legislação anterior, ainda mais danosa aos cofres públicos. Agora, pelo menos o senador Lazier buscou enxugar e, ao mesmo tempo, limitar ações que ali vinham muito mais para poder alicerçar candidaturas e partidos políticos. Com isso, senhor presidente, eu acho que a Casa, o Senado Federal, diante de um momento de crise grave, precisa não só fazer uma revisão em todas essas 41 estatais que foram criadas pelos governos do PT e buscar um verdadeiro saneamento, uma verdadeira asepsia, uma verdadeira limpeza e a diminuição, e produzindo com isso a diminuição dos gastos públicos. Eu acredito que nós, com isso, teremos como alavancar aí, principalmente para a saúde e a educação, mais 20 bilhões de reais em cada uma dessas áreas, bastando enxugar, bastando realmente fazer uma análise profunda e, com tudo isso, extirpando, retirando do bolso do brasileiro essas estatais que nada servem ao cidadão e que serviram única e exclusivamente a um projeto de poder onde a utilização da máquina era feita para preservá-los no poder e mantê-los cada vez mais nesta condição de ganhar eleições no país. O resultado, nós estamos vendo, para concluir, senhor presidente, o brasileiro hoje, mais do que nunca, com este momento de uma nova cidadania exercida por todos, deixou claro que o cidadão não suporta ter que arcar com a crise financeira, com todos os problemas repassados por um governo que não teve competência de gestão e, ao mesmo tempo, senhor presidente, arcar com uma máquina obsoleta, corrupta, quanto a essa que foi instalada. Por isso, senhor presidente, a votação do Democratas será sim a essa medida, esperando que o presidente da República se sensibilize e encaminhe exatamente uma outra medida, pedindo a extinção, o fechamento dessa empresa brasileira de comunicações. Obrigado, era o que eu tinha a dizer.